Jeremias capítulo 9, vamos ler do verso 25 até o verso 10 do capítulo 10. Jeremias 9, do verso 25 até o versículo 10 do capítulo 10. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem o que diz a palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto. Porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos de artífice, e com machado, com prata e ouro o enfeitam, com prego e martelos o fixam para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traze prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífices e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez. Ó Santo Deus e Pai bendito, estamos diante da Tua santa e rica palavra. E por meio dela, ó Pai, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e nos ensine, nos fazendo ver a Tua verdade e a Tua beleza, ó Pai, na Escritura, na vontade revelada que o Senhor nos deu e nos concede. E diante da Tua palavra, ó Pai, aquieta o nosso coração, dar-nos temor, ó Deus, para que com reverência, ó Deus, e com sinceridade de coração possamos ouvir a verdade que vem do Senhor. Usa, ó Pai, do Teu servo com graça e misericórdia para falar tão somente aquilo que o Senhor tem a falar ao Seu povo, para a glória do Teu santo nome. E assim, ó Deus bendito, nós oramos a Ti e te pedimos que nos conduza neste momento, para que de forma atenta, com fé, possamos, ó Deus, aceitar a verdade que vem de Ti. Se oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, no ano de 1937, o escritor inglês Malcolm Muggeridge, ele visitou a União Soviética e ele esperava encontrar um país oficialmente hostil, avesso ao cristianismo, e de fato ele encontrou isso. E dos relatos que ele faz a respeito daquela região, daquele país, como o comunismo que foi instaurado, a vida que aquela população levava, ele se tornou um dos grandes críticos do comunismo, principalmente na sua época. Mas dentro do seu relato a respeito da sua visita, daquilo que ele testemunhou, algo interessante nos chama a atenção. Ele observou as grandes catedrais históricas daquele país.
elas continuavam de pé. A sua arquitetura, a sua imponência, os seus símbolos, as cúpulas preservadas, os símbolos, os ícones e símbolos religiosos visíveis, tudo estava mantido na sua aparência, como sempre foram. Anos se passaram e aquelas catedrais, aquelas estruturas, elas permaneceram. Porém, o que ele constatou é que aquelas estruturas eram apenas visíveis, era apenas uma aparência, mas vazia de vida cristã, vazia de vida espiritual com Deus, vazia de comunhão. Muitas daquelas estruturas se tornaram museus, outras se tornaram depósitos. O que então Malcolm ele descreve é que aquela realidade como o cristianismo ele foi reduzido a uma espécie de casca cultural, uma forma sem vida, tradição sem devoção, símbolo sem adoração. O prédio estava lá, a estrutura estava lá, a história estava lá, mas Deus não era honrado naquele lugar. E essa cena, embora histórica, ela não é apenas um retrato político de um país que é dominado pelo comunismo, que foi dominado pelo comunismo, ainda continua sendo dominado, mas também apresenta um retrato espiritual. Descreve algo que pode acontecer não apenas com nações, mas com igrejas, com famílias, com indivíduos tal como eu e como você. O que o Malcolm ele viu naquelas catedrais não era apenas um colapso de uma instituição religiosa. Era um retrato, apresenta um retrato de um coração que mantém a forma, mas que perde a sua essência. É exatamente isso que o profeta Jeremias ele denuncia séculos antes. Em Jeremias capítulo 9, Deus ele não acusa o povo de abandonar completamente o Senhor. Pelo contrário, eles ainda tinham os sinais externos da fé. Eles tinham o templo, eles tinham a circuncisão, eles tinham a tradição da aliança, mas o Senhor ele declara aqui algo que é dramático. Nós vemos aqui no verso 26, e diz que toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Ou seja, havia o sinal, mas não havia submissão. Havia o aspecto externo, mas não havia obediência. Havia o ritual, mas não havia o arrependimento. Havia a identidade religiosa, mas não havia de fato a transformação. Então o problema nunca foi a ausência de estrutura, mas a ausência de coração, sinceridade do povo, obediência e submissão à vontade do Senhor. No capítulo 9 de Jeremias, nós vemos que ele chora o estado espiritual do seu povo. Nós vemos essa lamentação diversas vezes. Na verdade, nós vamos observar como Jeremias lamenta e chora pela condição do seu povo. A nação ela estava moralmente corrompida. Era uma religião de aparência, mas faltava devoção, faltava sinceridade. O engano e a mentira dominavam. Nós vimos isso no capítulo 9, do verso 3 ao 6. A falta de conhecimento verdadeiro, de relacionamento com o Senhor Deus. Vimos o orgulho na sabedoria humana, no mérito humano, que focava na força e nas riquezas. Deus, então, ele redefine o que realmente importa. Nós vimos no capítulo 9 ainda que se temos que se gloriar, gloriem-se nisto, em me conhecer. Verso de número 24. O centro da aliança não era o sinal externo, mas o conhecimento real do Senhor. O conhecimento aqui aponta para um relacionamento íntimo com o Senhor. O conhecimento que produz vida, que produz justiça, que produz fidelidade. E quando nós chegamos ao final do capítulo 9, com os versos que nós lemos aqui, a partir do verso 25, Deus ele traz essa declaração aqui, dramática, que ele castigará todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Porque Israel, embora seja marcada externamente, tenha o aspecto externo da aliança, mas estava espiritualmente igual às nações pagãs. E qual é a consequência disso?
Qual é a consequência dessa vida de aparência, dessa religiosidade aparente, mas um coração distante do Senhor? A consequência disso é o que nós vemos no capítulo 10 até o verso 11, até o verso 10, que é a idolatria. O povo então começa a imitar as nações pagãs. Então nós podemos refletir na seguinte pergunta aqui: será se somos um prédio religioso com o coração vazio? Será se temos sinais externos de fé, mas com o coração distantes de Deus? Será se nós mantemos a tradição, como nós falamos com tanto orgulho, a tradição reformada? Mas será se nós perdemos a submissão, a obediência ao Senhor Deus? Nós já vimos, irmãos, que Deus ele não se impressiona com estruturas. Isso já ficou bem claro até aqui, nessa jornada aqui estudando o livro de Jeremias. Mas ele busca corações circuncidados, quebrantados, corações submissos à sua vontade, corações transformados. Então, a partir dessa reflexão, nós podemos continuar. E como é que nós podemos olhar para essa passagem aqui que nós lemos? Capítulo 9, do verso 25 até o verso 10 do capítulo 10. Nós podemos olhar a partir de uma estrutura que mostra o diagnóstico e a evidência, que mostra a raiz do pecado de Judá e o resultado, a consequência deste pecado, o que ele causa, qual é a evidência disso na vida do povo de Deus. No capítulo 9, verso 25 e 26, nós vemos que Deus dá o diagnóstico. Ele diz que, olha, vocês são iguais aos pagãos no coração. Vocês são igual a eles, não há diferença. Embora tenham aparências externas, mas no coração vocês são iguais. E no capítulo 10 ele apresenta as evidências disso. Vejam como vocês tremem diante dos astros. Vocês fabricam deuses como os pagãos fazem. Vocês são como eles. E essa é uma verdade dura de se ouvir. Vocês são iguais a eles. Vocês serão tratados no mesmo nível. O que Jeremias está tentando mostrar aqui, que nós vamos perceber, é mostrar que a identidade de Judá, ela não vinha de uma marca no corpo, mas de quem eles adoravam. Ou seja, se a adoração era falsa, se a vida com Deus era falsa, o sinal físico era mentiroso. Se a minha devoção a Deus ela é falsa, o aspecto externo é uma mentira, é hipocrisia. Então, o que é que nós observamos aqui no diagnóstico que Jeremias faz aqui do povo? Verso 25 e verso 26. Após apontar para a falsa segurança baseada no mérito humano, nós vimos sabedoria, força e riqueza, verso 23 e 24, Jeremias agora ele penetra de forma profunda no engano humano. Como diz Michael Wharton certa vez, na idolatria como a raiz dos nossos pecados. Veja o que Jeremias ele vai falar aqui. Ele vai apontar para uma ilusão religiosa, uma presunção religiosa. E o objetivo de Jeremias é quebrar esta ilusão. Embora Judá fosse a parte remanescente do povo da aliança, a sua religião havia se tornado profundamente corrompida, porque eles estavam confundindo a personificação externa da aliança com a sua essência. Ou seja, aquilo que apontava, que visivelmente identificava alguém como membro do povo de Deus, estava sendo usado como fundamento para a sua proteção. Por exemplo, quando eles olhavam para o templo, ou seja, o templo apontava, era uma estrutura muito específica para o povo de Deus, importante para o povo de Deus. Lá que eram feitos os sacrifícios, então eles tinham no templo como um dos pontos que traziam a identidade do povo. Só que isso era o fundamento, acabou se tornando o fundamento para a sua proteção. Nós vimos no capítulo 7, templo do Senhor é este. Tudo isso tornava Judá um povo separado, o templo, a circuncisão, a lei, a arca da aliança e todos os utensílios que eram separados, que foram preparados e ordenados pelo Senhor Deus para o culto, para a adoração ao Senhor. No entanto, esses sinais externos, eles deveriam apontar
e deveriam produzir a fé verdadeira, um amor ao Senhor, uma obediência pactual, algo que não acontecia. E isso já havia sido denunciado anteriormente por Jeremias. Vimos lá no capítulo 3, verso 16, quando fala da arca, que ela deixou de ser vista como símbolo da presença santa de Deus e passou a ser tratada quase como um objeto de segurança religiosa, como um amuleto religioso. O templo, lá no capítulo 7, verso 4, o templo do Senhor, foi transformado em um amuleto nacionalista, como se a mera existência do edifício garantisse a proteção do povo. O livro da lei, no capítulo 8, verso 8, que era manipulado, que era reinterpretado enquanto a sua autoridade prática ela era ignorada. E agora Jeremias, aqui no capítulo 9, versos 25 e 26, o mesmo ritualismo superficial é confrontado no rito da circuncisão. Eles tinham a circuncisão como um desses elementos que separava o povo. Aquilo que Deus havia instituído como um sinal de lealdade pactual desde os dias de Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, nós percebemos isso, tornou-se apenas uma marca étnica e cultural do povo de Judá. O sinal que deveria apontar para a consagração interior foi reduzido apenas a uma identidade externa. E é exatamente essa a inversão. É a forma sem a essência se perdeu. É o símbolo sem realidade, que Jeremias então denuncia como a raiz da corrupção espiritual de Judá. Então tudo isso que o povo estava vivendo era algo ilusório, era uma ilusão, e Jeremias queria tratar isso. Aí nós olhamos o verso 25, ele diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. A expressão aqui, eis que vem dias, ela introduz o anúncio aqui do juízo. A palavra que no original ela é traduzida como uma inspeção. É o dia da inspeção divina, como uma espécie de revista, passar em revista. A ideia não é apenas uma punição imediata, mas era o exame criterioso que resulta em um julgamento quando necessário. Deus iria inspecionar o seu povo. É o Senhor da aliança vindo avaliar a fidelidade do seu próprio povo. Mas o que exatamente ele examinava? Não era o rito, não era a tradição. Ele examina o nosso coração. O dia da inspeção aqui, eis que vem dias que ele iria castigar, aponta para essa inspeção que o próprio Senhor Deus iria fazer ao seu povo. Não para ver o rito e a tradição, o templo, ou como o culto era feito, como as coisas eram preparadas, mas para olhar e examinar o coração do seu povo. E o verso 26, nós vemos então aqui o nivelamento de Judá. Verso 26 ele diz: ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam cabelos nas têmporas e habitam no deserto. Jeremias aqui então ele fere o orgulho religioso de Judá ao constituir aqui uma lista onde ele coloca o povo escolhido de Deus em uma fila comum de nações pagãs que estavam sob julgamento. Veja essa lista aqui: Egito, Edom, Amon e Moabe, povos dos desertos, os povos do deserto. Todos esses povos, eles tinham as suas práticas, tinham os seus rituais, eles tinham a sua espécie de circuncisão. O Egito praticava a circuncisão como um rito de pureza sacerdotal, a linhagem sacerdotal, tinham que ser circuncidados. Edom, Amon e Moabe, eles transformaram o rito da circuncisão na passagem para a puberdade ou a tradição étnica daquele povo. Os povos dos desertos, aqueles que cortavam os cabelos, geralmente na altura da têmpora, raspavam a cabeça ao lado, que era uma prática pagã e condenada, proibida pela lei de Deus. Então, ao inserir Judá no meio dessa lista, Jeremias destrói aqui uma ideia de imunidade espiritual. Veja a desconstrução do privilégio
Para Deus, a geografia, ou seja, o lugar, a terra prometida, a genealogia, por ser o fato de serem filhos de Abraão, descendência de Abraão, não serviria de escudo. Se o sinal, ou seja, a circuncisão, ela não aponta para a realidade interna, se torna um mero costume, se torna um rito vazio, assim como os outros povos costumam fazer. E aí vem a palavra dramática para o povo aqui. Ainda no verso 26 diz: castigarei todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. E o que é interessante, irmãos, porque durante séculos, a circuncisão instituída com Abraão era o sinal distintivo que separava o povo de Israel das demais nações. Era o marcador da aliança. Agora, Deus, ele anuncia o juízo e ele não fará essa distinção baseada nesse sinal externo. Judá será avaliada no mesmo padrão que Egito, Edom, Moabe, Amon e os povos dos desertos. Ou seja, Deus nivelou Judá aos povos pagãos. Vocês são iguais a eles. Vocês têm o rito, mas quando se tornam vazios, quando perde a essência, qual é a diferença dos demais povos? E aqui nós temos a conclusão dessa primeira parte, desse diagnóstico. Nós vemos a imparcialidade aqui do juiz, aquele que julga. O julgamento divino, ele é baseado na fidelidade ao pacto, não ao cumprimento mecânico, ritualístico. O sinal de lealdade pactual não é a garantia de bênção se não for acompanhado por obediência, por sinceridade, por submissão à vontade do Senhor. E este princípio aqui, ele não termina aqui em Jeremias, ele é retomado com clareza pelo apóstolo Paulo, lá, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 25, onde ele afirma que a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Paulo, ele não está negando o valor do sinal, mas ele está negando a sua eficácia automática. A circuncisão tinha o valor, mas dentro da estrutura da obediência pactual. Quando o coração ele não corresponde ao sinal, o sinal perde o seu significado e ele continua existindo externamente, mas torna-se espiritualmente vazio. Se torna apenas um rito. Paulo ainda continua lá no capítulo 2, verso 28 e 29, ele diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração no espírito. E aqui está a continuidade com Jeremias. O problema nunca foi o rito. O problema não era a circuncisão, o problema não era o templo, o problema não era a arca, não era a lei. O problema sempre foi o coração. Um coração insubmisso, um coração rebelde. Um coração, então, que abandona o Senhor e abraça a idolatria. Então, qual é a pergunta que devemos fazer e podemos refletir aqui? Quais são as coisas, os sinais que nós estamos usando como escudo, muitas vezes, para evitar a rendição do nosso coração em obediência a Deus? Será que aquilo que fazemos, aquilo que nós nos dedicamos a fazer, que nós olhamos como algo que vai nos fazer ser aceitos diante de Deus, ter a aceitação de Deus, ou pior, ter a aceitação dos homens? Será que usamos isso, irmãos, como escudo para, então, evitar uma rendição, a obediência ao Senhor Deus? Então Jeremias chama o povo aqui, revela, mostra a raiz. Qual era o problema do pecado de Judá? Era uma aparência externa, mas um coração distante do Senhor. Um coração longe do Senhor. Então, após Jeremias mostrar o diagnóstico aqui,
No capítulo 10, a partir do capítulo 10, a partir do verso 1 até o verso 10, a passagem que nós lemos, nós vemos a evidência disso que Jeremias já havia afirmado. Nós vemos então do coração incircunciso ao apego à idolatria de forma declarada aqui. Ao final do capítulo 9, o diagnóstico então de Jeremias ele é certeiro. Toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então, o drama de Judá aqui não era meramente comportamental, era pactual. O problema não residia na falta dos ritos, nós já vimos isso. O povo estava vivendo a sua vida normal no templo, fazendo os rituais, seus sacrifícios, mas era a ausência de lealdade. Eles ostentavam o sinal da aliança na carne, enquanto nutriam uma rebelião silenciosa em seu coração. E aqui há algo interessante que nós devemos observar, que é a progressão inevitável do pecado. A lógica aqui de Jeremias ela é bem clara, é evidente aqui. Nós não somos neutros. Quando nós deixamos de servir ao Senhor, nós buscamos inevitavelmente um substituto. Quando nós abandonamos ao Senhor, deixamos de servi-lo, é porque inevitavelmente nós já estamos colocando um substituto no trono do nosso coração. Nós não somos neutros, nós sempre estamos buscando alguém ou algo para assentar no nosso coração, no trono do nosso coração. A incircuncisão do coração, irmãos, então, nos mostra aqui que ela se torna um solo fértil para a idolatria. Para a idolatria, então, criar raízes no nosso coração. Perceba, capítulo 9 aqui expõe a raiz do pecado de Judá. E no capítulo 10, Jeremias expõe o fruto, o resultado disso. Se o povo não se rende ao Senhor Deus, ao Deus vivo, ao único e verdadeiro Deus, acabará se prostrando diante de deuses mortos. Essa é a realidade, esse é o caminho que o povo de Judá estava tomando. Ao abandonar ao Senhor Deus, estava se rendendo aos deuses pagãos. É por isso que Jeremias aponta de forma muito clara, olha, vocês são iguais a eles, vocês não são diferentes, porque vocês fazem a mesma coisa que eles fazem. Vocês perderam a essência. E aqui Jeremias ele opera de duas formas, em dois movimentos. Ele desconstrói a presunção religiosa, ou seja, ter o templo e a circuncisão não salva. Então agora ele vai desmontar essa ilusão idólatra que estava invadindo o seu povo. O Deus fabricado pelo nosso coração não pode nos sustentar. Essa é a verdade que Jeremias então aqui vai nos informar. E veja qual é o progresso da queda aqui. A religião sem coração se transforma em ritual vazio, que por sua vez torna os corações vulneráveis, levando-nos inevitavelmente à adoção dos ídolos. Então como é que Jeremias ele desmonta essa ilusão idólatra do povo de Judá? Ele vai fazer isso comparando a futilidade dos ídolos com a grandeza do Deus verdadeiro. E do versículo 1 até o verso 10, nós vemos aqui pelo menos duas comparações. A primeira comparação vai do verso 1 até o verso 7. Nós vemos a fraqueza de um Deus criado pela mente humana versus o poder do verdadeiro Deus. E veja como Jeremias expõe isso aqui. No verso 1, Jeremias ele chama a atenção do povo. O povo da aliança está em risco aqui. E ele inicia, ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Casa de Israel aqui se refere a Judá como o remanescente representativo do povo da aliança. Isso já cria aqui uma ligação direta com o contexto anterior, do verso 25 e verso 26 do capítulo 9. Eles tinham o sinal da circuncisão, tinham uma identidade pactual, mas estavam perdendo a sua singularidade, a essência espiritual que Deus estabeleceu no seu povo.
E ele diz no verso 2, não aprendam os caminhos das nações, não aprendais o caminho dos gentios. Caminhos aqui significa o estilo de vida, a mentalidade, a cosmovisão que eles tinham. Além disso, não vos espanteis, ele continua dizendo, não vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. As nações temiam aos eclipses, aos eventos dos astros, cometas, a movimentos dos astros celestes, ou seja, a astrologia moldava decisões políticas e pessoais, eles temiam isso. Tanto é que era natural os povos antigos terem os seus deuses baseados nos aspectos da astrologia, nos astros, do Deus do Sol, o Deus da Lua, o Deus das estrelas, enfim. E o Senhor diz, olha, vocês não pertencem a esse sistema de medo. O povo da aliança não vive governado, não é governado, não deve ser governado por presságios, por coisas, pelos astros, mas pela vontade soberana de Deus. Então agora do verso 3 ao verso 5, ele vai mostrar qual é a vaidade desses ídolos. E Jeremias aqui ele usa um tom irônico para falar isso. Ele diz que os costumes das nações são chamados de vaidade. Verso 3. O termo vaidade aqui aponta para a mesma expressão que é dita no livro dos Eclesiastes, que é rebel, que significa vapor, ou algo que é passageiro, algo que simplesmente desaparece. Ou seja, mostrando a futilidade dos ídolos que são criados pelos povos pagãos. E aqui o processo de Jeremias, ele descreve de forma até um tanto cômica. Veja o que ele diz a partir do verso 3. Porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos dos artífices, com machados, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não osciles. Ou seja, os ídolos são construídos, eles cortam uma árvore, um artesão molda, eles cobrem de prata, de ouro, eles fixam com prego para que aquele ídolo não caia. E aqui veja o ponto alto dessa ironia, ele diz que são como espantalhos em um pepinal. Não falam, não andam, precisam ser carregados, não fazem mal e nem fazem bem. Ou seja, eles são estáticos, não mudam. E então, agora, a partir do verso 6 e verso 7, vem um contraste que Jeremias faz. Ele diz que o Senhor é incomparável. Diz, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Depois da ironia que Jeremias usa aqui para descrever os ídolos, surge aqui o louvor. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Veja que abandona aqui o tom irônico e entra em uma adoração. E aqui aparecem três afirmações importantes e profundas. Ele diz primeiro que ele é grande em essência. Tu és grande. Ele é grande em poder, ou seja, o seu nome revela força. Ele é rei das nações, ele é rei do universo, ele governa todas as coisas. Essa é a afirmação de Jeremias em contraste com os deuses pagãos. O Senhor é incomparável. A segunda comparação que Jeremias faz, verso 8 e verso de número 10, veja o que diz. Mas eles todos se tornam estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Jeremias, então, ele volta aqui ao tom irônico para fazer uma análise psicológica e espiritual. Como é que um homem inteligente se torna espiritualmente tolo? Porque é isso que a idolatria faz. A idolatria produz estupidez espiritual. Mas todos eles se tornaram
estúpidos e loucos. No verso 8, Jeremias afirma que os sábios das nações se tornam estúpidos e loucos. Isso não significa a ausência de inteligência para fazer as coisas. Eles tinham habilidades artísticas, comerciais, para tratar dos seus negócios e intelectual, mas eram moralmente cegos, espiritualmente insensíveis. O texto diz, ainda no verso 8, que eles eram mortos como um pedaço de madeira. Ou seja, a doutrina que vem do ídolo é tão morta quanto o próprio ídolo. Olha a comparação, a figura que Jeremias usa é como uma madeira. É uma madeira. A mensagem é uma madeira. Está morto. No verso 9, vemos então que agora o esplendor, ainda que enfeite e coloque coisas belas, ainda que isso se apresente como algo bonito, continua sendo morto. Veja o que ele diz no verso 9. Traz-se prata batida de Tarsis, ouro, artífices e mãos de ourives, vestes de azuis e púrpuras, homens hábeis preparavam aquilo ali, mas tudo continuava morto. A idolatria pode então parecer sofisticada, esteticamente bela, algo bonito, culturalmente refinada, mas continua morta. Ídolo não cria, ídolo é criado. E veja agora o contraste novamente que Jeremias faz, verso de número 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. O Senhor é o Deus vivo. Vem então aqui a declaração central. O Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus da verdade. Não é ilusão. Não é uma criação da mente humana, do orgulho ou da soberba humana. Não é um produto cultural. Ele é o Deus vivo. Essa é a afirmação que contrasta com os deuses pagãos, ainda que tenha todos os seus adereços. Nada se compara ao Senhor, porque Ele é o Deus vivo. Outra afirmação, Ele é Rei eterno. O Senhor é Rei soberano, o Senhor da história, que governa as nações. Os ídolos têm o seu início, a origem datável e um fim de validade, mas o Senhor é eterno. Essa é a diferença. Agora, por que Jeremias ele trata essa questão da idolatria fazendo essas comparações? Primeiro, para desmascarar a ilusão. O povo temia os sinais dos céus. Ver, por exemplo, uma eclipse lunar, nossa, era algo terrível para eles. Era um terror. Havia um medo de presságios, astrologias, poderes dos astros. E Jeremias mostra, olha, o que vocês temem começa com um pedaço de madeira. É moldado por um artesão. Precisa ser pregado para não cair. É disso que vocês têm medo. Então, curar o medo do povo. O povo estava inseguro, politicamente e espiritualmente. Então, Jeremias responde, olha, ele não diz somente, olha, não façam isso, mas ele mostra, olha, esses deuses não falam, eles não andam, eles não fazem bem nem mal, ou seja, vocês estão temendo algo que não tem poder algum. Então, a primeira coisa, ele vai desmascarar essa ilusão, curando o medo do povo. Depois o objetivo de Jeremias é restaurar a identidade pactual. A circuncisão sem o coração, o povo já estava espiritualmente diluído. E a comparação mostra, olha, vocês são um povo de Deus, do Deus incomparável. Como é que vocês podem trocar isso por uma madeira? Como trocar o Deus verdadeiro por uma madeira que precisa ser pregada para poder não cair? Ou seja, essa comparação ela visa reacender então a consciência do povo, da aliança, daquilo que eles tinham, retornar à essência do que o templo representava, a circuncisão, a essência de tudo isso. Isso havia se perdido.
E obviamente, irmãos, por fim, é exaltar a glória exclusiva de Deus. Veja que a comparação de Jeremias aqui não termina na ironia, mas ela culmina aqui na adoração do profeta. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és o Deus eterno, tu és o Deus soberano. Porque é isso, irmãos, que a idolatria sempre faz. Ela é um resultado de uma visão diminuída de Deus. Então o que Jeremias faz? Ele amplia essa visão. Ele é grande, ele é poderoso, ele é rei das nações, ele é incomparável, ele é eterno. Ele sabe que se apenas ser irônico com aquelas situações, o povo vai procurar outro Deus. Então o que Jeremias faz? Ele exalta o caráter de Deus, os seus atributos, ele mostra quem Deus é. Ele vai relembrar ao povo quem é o Deus que tirou, o Deus que salvou eles, que conduziu eles no deserto, sustentando o seu povo. Jeremias está trazendo novamente, está tentando restaurar, exaltar a glória que é exclusiva de Deus diante dos ídolos pagãos. Eles precisavam ver isso. Irmãos, essa é a melhor forma de tratarmos a nossa idolatria. É olharmos para o caráter de Deus, exaltar os seus atributos. O que são os nossos ídolos diante do verdadeiro Deus? Daquele que criou os céus e a terra e que sustenta todas as coisas. Para concluirmos, irmãos, eu quero fazer aqui algumas aplicações. Nós já vimos que o povo de Judá acreditava que possuir o templo, a marca da circuncisão, funcionava como um escudo, como um amuleto contra o juízo de Deus. Eles pensavam que Deus não ia punir o seu povo, porque eles carregavam o selo. Mas hoje, irmãos, nós corremos o mesmo risco de desenvolver uma mentalidade semelhante, que é baseada na nossa, vamos dizer, a nossa biografia religiosa. Deus não vai olhar o que foi registrado no dia que você foi recebido na igreja presbiteriana, lá na ata de número tal, que foi recebido fulano de tal por meio do batismo, profissão de fé. Deus vai olhar o seu coração, a sinceridade do seu coração para com Ele. Será se a nossa confiança, ela se baseia, ela se repousa em eventos passados? Seja batismo, profissão de fé, ou seja uma herança familiar que nós, de um contexto familiar que fomos criados, talvez, em vez de uma comunhão e de uma sinceridade verdadeira diante do Senhor Deus. Porque, irmãos, os sinais exteriores da nossa fé, sem a realidade, ela é apenas uma evidência que revela uma hipocrisia do nosso coração. Estar na igreja sem estar em Cristo não oferece imunidade. No dia da inspeção, quando o próprio Senhor Deus vem para fazer uma inspeção no nosso coração, sondar o nosso coração e ver o que está no nosso coração. Segunda coisa, irmãos, a idolatria escraviza. No verso 2 do capítulo 10, Jeremias adverte: não vos espanteis com os sinais dos céus. As nações, elas viviam escravizadas pelos sinais, pelos astros, pelas estrelas, tentando desesperadamente controlar um futuro através de ídolos, criando ídolos. Ou seja, quando o nosso coração se torna incircunciso diante de Deus, nós voltamos a temer o que as nações temem. Nós começamos a carregar deuses, a insegurança humana, a aprovação social, que no fim das contas elas precisam de nós. Elas precisam de nós para que nós fixemos como pregos, para que elas não caiam. E veja que coisa. Os ídolos que nós tanto tememos, que nós tanto dependem de nós, para que continue reinando no nosso coração. Nós mesmos criamos os ídolos e nós o tememos mais do que a Deus.
No fim das contas, irmãos, precisam que nós carreguemos e fixemos com pregos para que não caiam. A verdadeira liberdade não está em controlar o futuro, mas em conhecer o Deus que é o Senhor do tempo, que é o Senhor da história, o Deus que é o Criador de todas as coisas, que é o Rei das nações. Então nós não precisamos viver espantados com as circunstâncias. Onde nós temos buscado, irmãos, segurança? No Deus que sustenta todas as coisas? No mundo? Ou nos espantalhos que nós mesmos precisamos sustentar? E por fim, irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. E o conhecimento aqui é de relacionamento com Deus. Quando o Senhor Deus, por intermédio de Moisés, dar a sua lei ao seu povo, o prefácio dos 10 mandamentos, é uma afirmação muito importante ali, que traz sentido a todas as 10 palavras ali. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Ou seja, antes de dar a lei para o seu povo, Deus se revela e mostra quem Ele é, mostra o que Ele fez. Os 10 mandamentos têm sentido porque Deus se revela ao seu povo e mostra então pela lei, inclusive, se olharmos as duas primeiras palavras, os 2 primeiros mandamentos, de ter o Senhor como o único Deus e não ter imagem de escultura, ou seja, idolatria. Precisamos conhecer, nos relacionar com o Senhor. A idolatria, irmãos, ela só é combatida quando nós conhecemos e quando nós exaltamos os atributos do verdadeiro Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor. Não há como lutar, irmãos, contra os nossos ídolos, se então não vermos, contemplarmos, conhecermos os atributos do nosso Deus. Então é isso que Jeremias quer restaurar ao seu povo, para que olhem para o verdadeiro Deus, aquele que os sustentou, aquele que os guardou e que os conduziu. Mas agora, por perderem a essência, estavam abraçando ídolos, se afastando do Senhor Deus. E para tratar a idolatria do seu povo, o que Jeremias faz? Ele apresenta o Senhor Deus, aquele que é poderoso, que criou os céus e a terra, aquele que é eterno, que é soberano sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que precisamos conhecer. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, irmãos.